É, Bom dia, gente. Bora lá, essa segunda parte do nosso vídeo, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho das responsabilidades legais dos socorristas. Bora lá. A responsabilidade profissional é uma obrigação atribuída a toda pessoa que exerce uma arte ou profissão, ou seja, de responder perante a justiça pelos atos prejudiciais resultantes de suas atividades. Diante do exposto, o socorrista poderá ser processado e responsabilizado se for constatada imperícia, imprudência ou negligência de seus atos. Bora lá, começando com a imperícia. O que significa imperícia? A ignorância, a inabilidade, a inexperiência de uma pessoa em relação à atividade que ela está exercendo, né? A pessoa às vezes vai lá, se acha porque eu estou fazendo o curso tal, então eu já sei tudo, né? Ela já vai com uma certa ignorância. E não é assim, ela não sabe tudo, ela está inexperiente, ela está aprendendo, ela está no processo de aprendizado. Tá certo? Então, bora ler aí. Entende-se no sentido jurídico a falta de prática ou a ausência de conhecimentos que se mostra necessário para o exercício de uma profissão ou de uma arte qualquer. A imperícia revela-se na ignorância, como na inexperiência ou inabilidade acerca de uma matéria que deveria ser conhecida, para que se leve a bom termo ou se execute com eficiência o encargo ou serviço que foi confiado a alguém, né? Então, bora aí, um exemplo. É imperito socorrista que utiliza o reanimador manual sem executar corretamente por ausência de prática as técnicas de abertura de vias aéreas durante a reanimação. Ou seja, bem é uma questão de ignorância. A pessoa não sabe utilizar e vai utilizar e acaba prejudicando a vítima. Então, se você não sabe utilizar uma técnica, se você não sabe utilizar um equipamento, se você não sabe fazer uma imobilização, se você não sabe fazer uma reanimação, então não faça, né? Porque você é o socorrista, que você é bombeiro, que por você não saber, você tem que chegar e dizer assim, eu sei tudo, não. Se você não sabe, não faça, tá? Porque senão tu pode responder perante a justiça. Imprudência, falta de atenção, descuido, né? Bora lá. Resulta da imprevisão do socorrista ou da pessoa em relação às consequências de seu ato ou ação, quando devia e podia prevê-las. Mostra-se a falta involuntária ocorrida na prática de ação, o que distingue da negligência, omissão faltosa, que se evidencia precisamente da imprevisão ou imprevidência relativa à precaução que deverá ter na prática da mesma ação. Ou seja, são ações em que eu posso prever, que eu sei que é errado, mas por descuido, por falta de atenção, eu simplesmente deixo passar. Como, por exemplo, uma coisa que a gente sempre bate na tecla, a questão de estar passando por cima da vítima. A gente sabe que não pode, mas muitas vezes acontece, né? A pessoa está lá controlando a cervical e simplesmente às vezes larga, né? Acontece muito, eu já vi muitas pessoas prestando socorro e isso acontecer. Então isso é descuido, é falta de atenção, porque a pessoa sabe que não pode, né? Mas ela acaba fazendo, ela acaba tendo essa prática. Então, aí o exemplo, imprudente socorrista que dirige em um veículo de emergência excedendo o limite de velocidade permitido na via, tá? Então, ele está sendo imprudente, né? Tá cometendo uma imprudência, porque ele sabe que não pode estar fazendo. Isso é imprudência. Eu sei que eu não posso, mas eu vou fazer, tá entendendo? Eu tô tendo descuido comigo e com a minha vítima, tá? E a nossa negligência é quando a gente despreza algo, a gente não cuida, a gente simplesmente finge que não vê, né? Então, negligência é o termo negligência é o termo que designa falta de cuidado ou de aplicação numa determinada situação, tarefa ou ocorrência. É frequentemente utilizado como sinônimo dos termos descuido, incúria, desleixo, desmanzelo ou preguiça. Nesta razão, a negligência implica na omissão ou inobservância de dever que competia ao socorrista, objetivando nas precauções que lhe eram ordenadas ou aconselhadas pela prudência, e vista como necessário para evitar males não queridos ou evitáveis, né? Um exemplo aí bem clássico de negligência, que às vezes as pessoas cometem muito, tanto no pré-hospitalar, no intra-hospitalar, é a falta de não utilizar os EPIs, né? A pessoa vai lá, te atende sem luva, sem máscara, né? Então isso é negligência, é a gente não ter cuidado com a gente, com a vítima que a gente está atendendo, é desprezar os cuidados, né? O que a gente sempre bate na tecla, ó, primeiro essa segurança, entendeu? Então, se eu não tenho, eu tô tendo negligente tanto comigo como com a minha vítima, tá bom?
Bora lá, forma de consentimento ao socorro. O primeiro é o consentimento implícito, tá? Consideramos que o socorrista recebe um consentimento implícito para atender uma vítima quando ela está gravemente ferida, desorientada ou inconsciente, ou ainda menor de idade, e não pode tomar decisão sozinha. No caso da vítima inconsciente, assume-se que estivesse consciente e fora de risco, autorizaria a prestação de socorro. Como assim, instrutora? Que a vítima está inconsciente, mas ela... Porque geralmente é muito difícil a pessoa te dizer não, porque ela está numa situação de estresse, ela quer que alguém cuide dela naquele momento, que alguém ampare ela. Então, tu vai pegar, assim, se a minha vítima estivesse consciente, se eu chegasse nela, ela com certeza iria me dizer assim, ok, pode fazer o atendimento. Então, tu te baseia nessa situação, tá? E se a pessoa estiver inconsciente, tu presta o socorro. Gravemente ferida, tu nem pensa, tu tem que fazer esse socorro. E a pessoa, quando ela é menor de idade, ela não responde pelos atos dela, né? Então, você também assume esse papel. No caso de uma vítima inconsciente, né, a gente já falou. Igualmente, assume-se também que se um familiar ou representante legal do menor estivessem presente e autorizado em um atendimento, esse é no caso para as pessoas que são de menores, né? O pai não está perto, está sozinho, vindo da escola, teve um acidente, estou ali passando, vou fazer esse socorro. Não tem nenhum responsável legal dela ali, então é como se eu prestando socorro, é como se alguém tivesse me autorizado a fazer, tá certo? Consentimento explícito. Consideramos explícito o consentimento dado pelo paciente, familiar ou representante legal para a prestação de socorro, desde que estejam fora de perigo. Como assim? Estou lá na minha cena, minha vítima chegou lá, ela me não, olha, meu nome é Karen, sou bombeira civil, sou socorrista, posso prestar atendimento? Não, pode sim, consertar, pode ficar. E ela está me concedendo, ela está me dizendo que ok para me atender ela, né? Se for uma criança de menor, tiver o familiar perto, também, ok. Ah, mas minha vítima está inconsciente, né? Teve um mal súbito, desmaiou e tal. Então, tipo, a esposa está com o marido me autoriza, não, pode sim, pode prestar o atendimento, certo? Mas ele também disse que não é para mim prestar, eu só não vou prestar esse atendimento se a vida dela não estiver correndo risco. Porque se a vida dela estiver correndo risco, vou ter que chegar, olha, senhor, com licença, mas eu tenho que atender sua mulher, porque a vida dela está em risco, tá bom? Então a gente tem que fazer. E a omissão de socorro eu deixei para vocês, eu botei porque isso aí vocês vão ver lá na questão de legislação, mas eu gostei de deixar aqui para vocês já irem lendo, dando uma olhada, uma pesquisada, né? A legislação brasileira capitula a omissão de socorro como crime do artigo 135 do Código Penal, somente usado para civis, e que nos casos de visível risco de vida, a vítima perde o direito de recusar o atendimento, pois a vida é considerada como bem indisponível. Nessa situação, bombeiro, policial ou socorrista fica amparado pela excludente de licitude do escrito cumprimento de dever legal do artigo 2 do parágrafo 3 do Código Penal, tá? Então vocês depois vão lá, eu dou uma lidinha para vocês ficarem por dentro, tá? Desse assunto, porque é um pouquinho grande, entendeu? Então quando vocês estiverem na parte de legislação, vocês vão ver detalhadamente esse artigo, tudo bonitinho. Aí agora são um dos principais equipamentos que a gente utiliza, né? Que é bom a gente sempre ter com a gente, que é a nossa tesoura ponta-romba, um termômetro, colar cervical sempre, luva também, que é o básico, óculos de proteção, que é o básico, tala de mobilização, máscara, que é básico, gases também, atadura, esparadrapo, soro, uma prancha e um BVM, né? São assim os materiais que a gente mais utiliza. E aqui são alguns dos equipamentos, né? Uma prancha, uma bolsa de mobilização com talas, ataduras, né? Aqui nossos BVMs adulto, infantil e RN, que é recém-nascido, nossa tesourinha ponta-romba, colar cervical, né? Tem tanto esse como tem o universal, as nossas talas, né? As novas versões das talas. Também a bolsa aqui completa com material, certo? E é isso, estava faltando na nossa aula. E, gente, dúvidas, me perguntem, porque eu sei que é complicado por aqui, a gente está falando, né? E não tô tendo aquela troca de conhecimento, aquela conversa gostosa da sala de aula. Mas eu quero que vocês me mandem as dúvidas de vocês e quando tudo isso passar, estaremos todo mundo junto, tá bom? Então é isso, beijo e até a próxima.